Essa turma, hein? Dois, um. Tô esperando, ok. Muito bem. Olá a todos e a todas. Mais uma vez aqui a gente no webinar. Hoje aqui trazendo novamente o assunto de segurança e saúde na sua forma digital. E a gente tem visto hoje que na vida, essa vida de isolamento social, medo de contaminação, toda essa cultura digital está deixando a gente, né, incomodado. Né? A gente fica falando, o que eu estou seguro ou não? E aí, aliado a isso ainda, a gente escuta fake news, hacker, gente monitorando a vida da gente, privacidade. Tudo isso parece um grande caos. Né? Quando põe tudo isso num caldeirão, faz com que a gente se sinta, assim, e agora? Começa a gente mudar os nossos comportamentos. E aí, eu estou trazendo esse tema para discutir com diversas perspectivas de colegas, sabendo de como a gente trata isso num equilíbrio, seja físico, mental, social e até tecnológico. A gente tem muitas pessoas vivendo em suas casas, trabalhando a partir dela, tem muita coisa que já vinha acontecendo com o digital, e hoje a gente quer voltar de novo a discutir um pouquinho, a bater um papo aqui, um pouco mais falando sobre isso. Eu acho que grande parte da inovação e do que está acontecendo hoje, ela está acontecendo assim tão rápido, tão instantâneo, até por causa da tecnologia. E a tecnologia que está fazendo a gente ter acesso à conexão, acesso à informação, ter acesso à comunicação. Isso está fazendo a gente ver tudo com uma forma coletiva. Hoje é normal a gente estar olhando, né? Olha, como é que está lá do outro lado do mundo? Olha, aconteceu uma coisa na China, aconteceu uma coisa, parece que é tudo em tempo real. Por quê? Porque tudo está conectado. Né? Então a internet ela é parte de um problema, parte de uma transformação e ela é parte da solução dela também. Né? E aí eu venho trazendo hoje aqui para a gente falar um pouquinho nesse contexto que a internet está completando 25 anos, né? Então, enfim. E nessa data especial que a gente está trazendo nesse momento, eu estou convidando aqui um amigo nosso aqui, o Eduardo Neger, presidente da Abranet e sócio fundador da Neger. Muito bem-vindo. Eu vou chamar de Neger, nosso amigo Neger, o Eduardo Neger, mas vou chamar você de Neger, né? Tudo bem, Neger? Oi, Dória, tudo bem? É uma satisfação estar participando aí do teu webinar para discutir esses assuntos que estão cada vez mais atuais, né? E quando a gente fala de Abranet, né, para quem não conhece, a Abranet é a Associação Brasileira de Internet, uma entidade que reúne todas as empresas da cadeia de valor da internet brasileira. A gente fala de conexão, a gente fala de conteúdo, a gente fala de aplicações. Especialmente agora, né, na hora desse momento de pandemia, a gente tem valorizado muito esses serviços, eles têm ficado cada vez mais essenciais. E sempre lembrando que você foi um dos fundadores da Abranet e um dos pioneiros da internet no Brasil. Então, você conhece bem essa trajetória toda, né? Tá certo, é isso aí, né, gente? Não é por acaso que a gente está aqui, né, falando da Abranet, que eu não deixo de mencionar que a gente está tendo o apoio da ISAT e da Abranet para poder viabilizar todo esse nosso evento. Mas eu vou cair no propósito que a gente veio aqui mesmo. Né? O propósito da gente estar vendo é a realidade brasileira. Né? Olha, a gente tem acesso a várias coisas. Vamos falar da conectividade. A gente saiu aqui uma pesquisa, essa semana, inclusive, saiu uma atualização da pesquisa toda, e falando que tem mais de 30% dos domicílios no Brasil que não têm acesso à internet. E daqueles que têm acesso à internet, 27% o acesso é feito pelo celular, não tem computador ligado, não, é um celular. E aí, olhando nesse cenário, a gente é bem privilegiado aqui, né? Está ali com a sua internet, ela oscila, a gente está lá, mas nós temos nossa casa, temos nosso espaço, tudo, mas a realidade brasileira tem que imaginar os mais de 200 milhões de habitantes, onde que eles estão espalhados
e como é que essa conectividade acontece. A gente sabe, e a gente sabe disso até pela nossa própria Abranet, que nós temos milhares de provedores que levam essa internet em vários lugares no Brasil. Mas o ponto que eu quero trazer em relação da internet, da conectividade, é como essa conectividade ajuda a segurança e a saúde das pessoas. Vou te provocar. Como você pode falar sobre isso? Bom, acho que primeiro é interessante a gente analisar esses números, né? A gente fala muito de conectividade, de internet, a gente usa muito esses recursos, a gente está falando da realidade do home office, mas a gente está falando de um mundo que não é necessariamente o que acontece no Brasil profundo, no interior do país. Nós estamos falando das grandes cidades, nós estamos falando de cidades, das capitais, das grandes cidades do interior de São Paulo, regiões que têm uma boa infraestrutura de telecomunicações, né? São as telecomunicações que dão suporte à conectividade da internet. Então, muitas residências, boa parte dos domicílios nessas regiões tem acesso ou via par trançado, via cobre, que a gente chama, né, que é o tal do ADSL, que é uma tecnologia um pouquinho mais antiga, já está quase em desuso, mas ainda tem uma boa parte dos usuários que tem esse tipo de conexão, e as conexões via fibra ótica, que hoje são as conexões mais comuns nas redes de banda larga nesses grandes municípios. Mas quando a gente vai mais para o interior do país, a gente não tem essa infraestrutura tão boa quanto a gente tem nas capitais. Então, a gente começa a ter pouca banda larga nas residências, pouca banda larga nas empresas, a conectividade começa a ficar um pouquinho pior por falta de infraestrutura. Você não tem backbones, e você não tem infraestrutura de última milha para conectar as pessoas, para conectar as residências e conectar as empresas. E aí, no Brasil, curiosamente, isso é um fenômeno que começou a crescer expressivamente de 10 anos para cá, com a tecnologia de fibra ótica. O Brasil tem uma jabuticaba, ele tem uma situação um pouquinho diferente do resto do mundo. Começaram a surgir o que a gente costuma chamar de provedores regionais. São empresas locais nas cidades, especialmente nas cidades menores do interior do país, que começaram a construir essa infraestrutura. E hoje, a gente até se espanta, mas perto de 33% das conexões de acesso de banda larga fixa no Brasil são providas por essas pequenas empresas locais, as empresas regionais. Elas já estão somadas, elas todas, elas seriam a maior operadora de telecomunicações do Brasil. Então, esses operadores locais têm um papel muito importante para levar a infraestrutura nesses locais. Você comentou a questão do celular. O celular também tem sido hoje uma grande ferramenta de universalização da conectividade. A gente tem que lembrar que esse auxílio emergencial que o governo propôs, através aí do pagamento dos R$600, se a gente for parar para observar, ele funciona totalmente online, né? Você tem que baixar um aplicativo, e através desse aplicativo foi feito o cadastro, e é feita a movimentação do dinheiro, até mesmo por uma conta virtual, que pode ser utilizada direto da Caixa, ou transferida para alguma outra empresa de meio de pagamento. E a premissa para isso funcionar é o quê? É ter conectividade. Então, entrando na resposta do que você colocou, segurança através da conectividade, segurança através de ter acesso à internet, começa desde os estratos mais humildes da população. Quer dizer, quem está recebendo o auxílio emergencial, se não tiver conectividade, não consegue nem se cadastrar, não consegue nem ter acesso ao recurso. Então, a premissa que a gente tem hoje para se conseguir ter uma condição melhor aí dentro dessa emergência que nós estamos vivendo, serviço essencial ali no topo da lista é ter o acesso à internet, não só para home office, mas começando por esses estratos menores, esses estratos mais humildes da população que precisam desse recurso adicional, chegando à questão do dia a dia, do entretenimento, questão de segurança, da comunicação entre as pessoas. Então, a gente percebe o quão importante é isso. E aí, quando a gente fala, você colocou o indicador da internet banda larga fixa, que é a internet que fica instalada nas residências e nas empresas. Mas boa parte dos acessos também são com celulares. Só para a gente ter uma ideia,
perto de 90% da área do território brasileiro não tem cobertura de celular, né? É óbvio que a maior parte da população está nessas áreas mais concentradas urbanas que tem cobertura. Mas a gente tem uma extensa cobertura, uma extensa área no país que não tem sequer cobertura de celular. Então, realmente, quem está nessas áreas está extremamente inseguro, porque não tem acesso a notícias, a informação, não tem acesso à questão econômica de movimentação de recursos, e mais recentemente, é bom a gente também comentar, que depois de muito tempo com esse assunto em debate, muito tempo isso hibernando, tanto em comissões legislativas quanto no próprio Conselho Federal de Medicina, foi liberada de maneira emergencial o uso da telemedicina, né? Então, a gente tem hoje a conectividade à internet até como uma ferramenta de segurança para a saúde. Então, hoje, a chamada teleconsulta, ela pode ser feita foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina, a teleconsulta utilizando ferramentas de internet para isso. Então, além de tudo, de ser um elemento de segurança econômica, passa a ser um elemento também de saúde importante, e a tendência é que isso cada vez fique mais importante, além de possibilitar para as pessoas que podem, que têm uma atividade que permite, trabalhar em casa, né, usar o home office. Então, a gente percebe que a importância que a gente coloca na rede, e aí, se a gente for estender isso para comércio eletrônico também, que viabiliza negócios tanto do lado da empresa quanto do lado do consumidor, que não precisa sair da sua casa para adquirir bens, a gente começa a ver que o protagonismo da internet na nossa vida começa a ficar extremamente destacado, né? Não sei se essa percepção que você tem tido também. Nossa, você colocou muito bem, Nédio. Eu acho que, olha, falou da segurança, está conectado, tem uma segurança social, né? Como é que fariam essas pessoas para chegar o recurso até a ponta delas? É um exemplo que eu acho que clássico, que o governo conseguiu fazer coisas que demorariam, talvez, custariam milhões de custo para fazer a transação, e se não tivesse essa abrangência de estar a internet. E da saúde, a gente comentou ontem num outro webinar aqui, falando que as empresas, com as pessoas trabalhando de home office, já estão tendo empresas oferecendo planos de saúde com a consulta à distância. Porque então, a conectividade está ajudando nesse sentido também, porque, segurança, você não precisa ir até o seu posto de saúde. Saúde, você pode receber uma orientação já na sua casa. É a tecnologia, é a conectividade. Sem a conectividade, a gente não, acho que já responderia, estaria menos seguro ou estaria com menos saúde nesse momento. Mas interessante saber que tem tanto lugar que não tem conectividade, né? A gente fala que depois de, acho que 68 dias ou 69, que nós estamos em quarentena, pelo menos aqui em São Paulo, imaginar que alguém ficou sem acessar nenhuma notícia esse período de 60 num lugar que não tinha acesso à internet, de repente ele vai chegar aqui e falar assim, olha, vai ser que nem o filme, aqueles filmes lá que a gente fala do Exterminador, que vai no futuro, ou De Volta para o Futuro, que vão falar assim, em 60 dias parece que houve uma, né? Não dá para imaginar, se não tivesse conectividade, essa informação não estaria, né, tão solta aí, né? Agora também tem outro lado. Diga. Só para acrescentar, e boa parte, lógico, dessas áreas que têm pouco acesso, normalmente, ou são áreas rurais, né? Então, tipicamente, economicamente, a conta normalmente não fecha para uma rede celular, uma operadora de telecomunicações, colocar uma cobertura de dados, uma cobertura celular em regiões rurais e áreas remotas. Você não tem uma densidade muito pequena de acessos, mesmo com o crescimento da internet das coisas e outras aplicações, a conta ainda não fecha para essas operadoras. Obrigação regulatória também não existe. Quer dizer, a Anatel hoje ela obriga a cobertura celular nas sedes dos municípios. Então, você pode ter, se você vai para o interior do Mato Grosso, você tem cobertura, por exemplo, na sede do município, aí você pega uma estrada, anda 80 quilômetros até a próxima cidade, e todo esse trajeto sem nenhum tipo de cobertura. Se tem algum problema no seu carro, você não consegue nem chamar socorro.
Então, a realidade nessas regiões mais remotas acaba sendo complicado por conta da falta de infraestrutura. Os provedores regionais, os operadores locais, costumam atender esses gaps, o que para uma grande operadora de telecomunicações pode ser um negócio que não fecha, para um operador local isso pode ser um bom nicho de mercado, porque ele conhece muito a região e consegue atuar melhor nessas áreas. E isso tudo impacta a questão de agricultura e tudo mais. E a gente esqueceu de falar um outro ponto também é importante, né, nesse momento de pandemia, a questão da educação, né, do ensino à distância. Quem está isolado também, como é que fica a questão da educação? Né? Então, as ferramentas de ensino à distância têm crescido tanto na sua adesão quanto na formatação aí de soluções. Isso cresceu de maneira muito rápida e aí a gente começa a ter um gap, né? Quer dizer, os alunos que conseguem ter uma boa conectividade em casa, conseguem ter acesso aos conteúdos, está estudando, e quem não tem conectividade em casa, quem não tem uma boa internet, não consegue estar acompanhando também essa questão do ensino, né? Então, uma discussão que está tendo agora é justamente essa em relação ao Enem. Vai ter Enem, não vai adiar ou não, porque você está deixando de maneira heterogênea os conteúdos de educação. Quer dizer, quem está privilegiado com a melhor conexão vai ter um melhor acesso aos conteúdos de ensino em relação a quem não está. Então, o aspecto da conectividade é um aspecto extremamente importante. E só mais um pontinho também importante, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, quando começou o isolamento social, na semana seguinte ao início do isolamento, especialmente aqui na região de São Paulo, houve um aumento do tráfego da internet em torno de 40%. Então, a internet ela tinha um comportamento de tráfego durante o dia variado e você tinha um pico de utilização da rede por volta das 8, 9 horas da noite, semelhante ao horário de pico da TV. E quando houve essa mudança de comportamento com o isolamento, esse pico, na verdade, que ficava no final do dia, ele começava no meio da manhã e ficava permanente até a noite. Então, houve um crescimento de 40%. E aí que está a beleza da internet, a beleza de como a rede foi projetada, né? A rede conseguiu responder naturalmente. Você não teve nenhum incidente relevante de conectividade, de problema na internet. Você pode ter tido um caso isolado ou outro, do OP continuou funcionando perfeitamente, todo mundo continuou usando a rede, todo mundo continuou usando o serviço sem nenhum tipo de impacto. Quando você compara isso com outros serviços, imagina se houvesse, em questão de um dia para o outro, um aumento de 40% no consumo de energia elétrica, ou no uso dos serviços de saneamento, ou no uso dos combustíveis, ou na compra de alimentos. Qualquer outro serviço que você imaginar um crescimento dessa ordem de grandeza, praticamente de um dia para o outro, entraria em colapso. E a internet respondeu muito bem, justamente porque ela é uma estrutura descentralizada, você tem uma rede inteligente, a rede se otimiza, os operadores de conteúdo, os provedores de conteúdo conseguem otimizar suas redes, o pessoal de acesso também consegue fazer gerenciamento. Então, essa inteligência da rede permitiu que ela funcionasse praticamente de maneira invisível. Quem estava usando a rede não imaginou, não percebeu que houve esse crescimento expressivo do consumo, do tráfego da rede. Eu queria aproveitar também e falar para as pessoas que estão participando online que podem colocar suas perguntas, seja aqui no chat que está do seu lado, ou no Instagram, ou no Facebook, o canal que vocês estiverem acessando, e elas chegam aqui para a gente e buscando o assunto para trazer vocês aqui. Eu vejo alguns aqui já entrando, dando algumas mensagens, até amigos aqui acompanhando. Mas, Onésio, eu acho que eu vou pegar algum ponto que você está dizendo, que realmente a gente era muito rigoroso com a performance de tudo da internet. E quando todo mundo foi para casa, a gente falou assim, minha internet não funciona, minha internet está lenta. Mas, na verdade, aquilo foi uma coisa que a gente, quando dimensionou a rede, não pensou que era assim. Mas a capacidade de se rearranjar e corrigir isso, ela veio de vários momentos, né? Porque ela veio... Eu senti que veio do provedor de conteúdo, o Netflix, que abaixou um pouco a banda dele para todo mundo conseguir ver o vídeo dele,
a gente percebeu as próprias operadoras distribuindo melhor o tráfego, e o próprio usuário foi sentindo que estava começando que tinha muita gente usando. Eu vou dar um exemplo para você de falar das lives, né? A gente fala que ia fazer uma live na internet, eu sei que é um assunto um pouco mais de cada um, mas eu falei assim, poxa, as pessoas começaram a fazer live na internet e a gente congestionou, né? Congestionou, assim, os grandes plataformas tiveram seus dias aí de oscilação. Teve o Instagram, teve dia que não conseguiu funcionar também, mas corrigiu rápido, todo mundo usou. O YouTube, o outro. E aí eu fico brincando, que a gente faz nossas comunicações aqui, e aí eu fui ver em casa, minha filha assistindo um show que tinham 1,5 milhão de pessoas assistindo um show no YouTube. Eu falei, ué, mas como é que isso... Né? A rede reage e se adapta ao perfil. Mas acho que a conectividade é uma coisa que a gente tem há muito tempo de sentir que tem uma pergunta que muitas vezes a gente falava, era o seguinte: você sabe qual é a sua conexão de internet hoje? Você sabe quanto você tem na sua casa, Nérgio? Eu sei o que vem na conta, né, do provedor de telecomunicações aqui. De vez em quando eu fico medindo aqui para ver como é que está também a rede. Ela varia nos horários de pico, mas a gente não conta, né? A gente é da área, então a gente fica fuçando, fica mexendo, fica avaliando e tudo mais. Mas boa parte dos consumidores certamente não conhecem, não sabem muito bem, e às vezes até superdimensionam isso, né? Então, eu tenho um acesso aqui com uma velocidade de 500 megas. Ok, o que você vai fazer com isso? Quer dizer, para você assistir um vídeo em HD, você vai precisar de 25 megas de banda só. Você não vai precisar de mais que isso. Então, para que tanta banda? Então, muitas vezes, isso acaba virando até uma questão de marketing, né? Mas o curioso que a gente notou na questão do home office é que as empresas estavam todas preparadas para ter uma operação segura da internet dentro das suas instalações, no seu prédio. Então, a empresa tinha lá a rede toda bem dimensionada, ela tinha link de vários operadores para ter redundância, se cair um link, tem um link de reserva. Ela tinha no break, se acabar a energia elétrica, o servidor funciona com bateria, se acabar a bateria tem gerador, backup, tem um firewall, tem softwares de proteção em todos os computadores. De repente, de uma semana para outra, o prédio ficou vazio, toda aquela estrutura ficou parada e os operadores, todas as pessoas que trabalhavam nessa empresa foram para casa e estão usando, às vezes, o seu computador de trabalho, se for um notebook, se for um computador portátil, às vezes estão usando um computador pessoal, estão usando um computador doméstico, acessando da mesa da cozinha da sua casa, com a conexão, sabe-se lá onde é que está ligada essa rede, se tem firewall, se tem proteção, tem qualidade de rede, a energia elétrica que pode oscilar, que pode cair e tudo mais, e as empresas tiveram que se adaptar a tocar esse ambiente sem prejudicar a qualidade do atendimento do cliente e sem prejudicar a segurança das operações. Então, é uma coisa que às vezes a gente também tem que parar para pensar que foi um grande impacto, né? Eu tive até uma experiência pessoal, eu fui renovar aquele certificado digital que a gente tem que ter do certificado eletrônico, e deu a data de validade, teve que renovar. Normalmente você vai presencialmente até um agente que trabalha com isso, com a certificação digital, e faz lá, leva os documentos e faz lá a renovação. Por conta da pandemia, esses lugares foram fechados e a gente foi fazer isso virtual. Então foi marcada uma conferência e aí a gente fez isso remotamente. E aí a gente fica até um pouco inseguro, porque vai digitar senha, vai dar documento, pessoal e tudo mais. E a pessoa do outro lado, uma senhora estava na casa dela, você conseguia ouvir ao fundo cachorro latindo, barulho de panela, barulho de televisão e tudo mais, e gente passava e tudo mais, e você lá passando os dados do seu certificado eletrônico, passando documento, criando senha. E eu cheguei a fazer duas renovações, e cada uma caiu com uma senhora diferente, e todas nesse ambiente um pouco doméstico, um pouco home office. Que numa condição normal, a gente ia olhar e falar assim, poxa, espera aí, o que é isso? Essa empresa, poxa, me passou uma má imagem, poxa, como é que é isso?
condição precária de atendimento. Mas, no fim, a gente acaba tendo até uma opinião diferente, quer dizer, poxa, por conta da pandemia, não deixaram de me atender, eu não fiquei sem o meu certificado digital, consegui fazer a renovação e, olha, poxa, conseguiram mudar a estrutura para as pessoas trabalharem de casa, em segurança e tudo mais. Então, no fim, você acaba tendo até uma impressão, no primeiro momento, uma impressão ruim, mas depois você acaba parando para pensar e falar, poxa, conseguiram contingenciar e fazer isso funcionar. Então, o nosso padrão, às vezes, estético, de atendimento, de qualidade, também acaba mudando um pouquinho por conta do uso, né, de ferramentas remotas que a gente tem crescido bastante. Até as reuniões, nós temos feito várias reuniões através de videoconferência, que até então a tecnologia já existia há muito tempo, só que ninguém dava muita bola para isso. Todo mundo falou, não, vou fazer a reunião. E agora a gente está percebendo que a gente consegue resolver as coisas todas. Boa parte das reuniões não precisariam ser presenciais, né? A gente tem percebido isso. Esse apanhado de tecnologia para o mundo do RH ou das pessoas, né? E hoje mescla tudo, porque você tem o seu pessoal, o trabalho, tudo como um ente só, né? Nós somos uma coisa só, né? E você falou bem que é o seguinte, existem benefícios, sim, benefícios que você pode chegar lá e fazer várias coisas que você precisava se deslocar. Eu vi a notícia hoje saindo que agora o cartório vai dar autenticação e outras coisas sem precisar ir lá remotamente. Pô, nós estamos há décadas tentando falar para acabar com o cartório de ter que ir lá e pegar uma fila, alguém olhar a sua cara, rabiscar um papel e tudo mais, para dar uma identidade digital. De repente, essa mudança de comportamento está acelerando a inovação tecnológica para ser adotado pelo comportamento das pessoas. Isso saiu do cartório agora. A gente já sabe que faz muito tempo que a gente está tentando mudar esse movimento, né? Quantas pessoas não tinham que sair da casa delas, que seja pegar um ônibus, demorar 2 horas para ir até um cartório, reconhecer uma firma para conseguir um documento, né? Então a tecnologia está ajudando de alguma forma a falar assim, olha, a transformação é do hábito, do comportamento. Mas também, vamos olhar para o outro lado. Tem os riscos também da tecnologia e dessa conectividade, e são riscos que a gente não... tem muita coisa que a gente não vê, que a gente não sabia, né? E que alguém precisa dar um alerta disso. Você vê alguns riscos que a gente pode tomar cuidado com eles, ou que acontecem que nem todo mundo percebe? Sim, acho que o primeiro risco que a gente vê, especialmente quando a gente fala da migração do trabalho presencial para o trabalho remoto, para o home office, a gente percebe que quando a gente está numa conexão de rede, quando a gente está numa rede, a gente tem os problemas de segurança que não tinham quando você tinha uma rede controlada. Então, uso de senhas, acesso a informações confidenciais, você tem empresas que trabalham com informações restritas de clientes, né? Então, como é que você está gerenciando isso? Quem está tendo acesso a essa informação? Quem está vendo essa informação? Muitas vezes, fora do ambiente da empresa, é muito difícil você controlar isso, né? Como é que isso está dentro do ambiente de home office? E tem também a questão de hábito, né? As pessoas muitas vezes estavam acostumadas, né, nos seus ambientes de trabalho a estar dentro de um ambiente seguro, já tinha uma área de TI que já tinha dimensionado todas as questões de segurança, pré-instalado softwares e tudo mais. E aí, quando a pessoa vai para casa e usa o computador pessoal dela, ela está totalmente exposta. Então, quem é que está cuidando disso? Como é que essas questões de segurança estão sendo verificadas? Isso certamente é uma grande preocupação. Hoje é a grande preocupação das empresas, né? Então, se a gente for pegar um caso extremo, imagina uma operação bancária. Então, um funcionário de um banco tem acesso a dados de contas dos clientes. Imagina, ele vai fazer isso dentro da casa dele, tendo acesso a contas de terceiros, a informações sigilosas bancárias. Se você está no ambiente bancário, você consegue ter um bom controle disso. Mas como é que quando você tira isso de lá, isso começa a ficar complicado. Agora, tem coisas que não faziam sentido nenhum, se a gente for parar para pensar, né? Aquela cultura do papelzinho, né? Tudo que você fazia tinha um papelzinho que você assinava em 2 vias, ficava com o outro pedacinho do papel
aí você guardava, não sei para quê, porque algum dia alguém vai precisar desse papelzinho, etc. e tal. Acho que teve outra pergunta, falando um pouco do RH, a Ângela aqui perguntando um pouquinho de conhecer coisas da área virtual para o digital, que a gente fazia antes e presencial, a gente está se reinventando. Eu acho que essa dinâmica, Ângela, que a gente está falando com o Neja aí, dos casos, a gente falou do cartório, ou mesmo do banco e de outras coisas, elas estão se tornando tão evidentes, né? Que está mudando o comportamento. Muitas coisas do nosso comportamento é que estão fazendo essa transformação. Eu vou pensar para vocês que a transformação efetiva do comportamento das pessoas é que está fazendo a gente adotar a tecnologia mais rápido. Ela já existia, essa tecnologia. Então, eu fico olhando que ela só encontrou um motivo. A gente falava que a área de tecnologia ficava falando assim, vamos implementar isso, vamos fazer isso na empresa, vamos fazer home office, vamos eliminar o papel, vamos eliminar... A área de tecnologia falava o tempo todo para as empresas que aquilo era uma coisa boa. De repente, o CEO falava, não, agora não é bom, não, vamos esperar, não tem orçamento, reuniões para acontecer. O que a pandemia fez com a gente foi efetivamente uma coisa assim incrível. Ela fez o comportamento acelerar todo o resto das coisas. Então, se eu falar para você que o responsável pela transformação não foi a tecnologia, não foi os diretores das empresas, nada. Foi o tal da pandemia. Ela fez com que a gente, de alguma forma, fizesse toda essa transformação de para o caminho atual. Já voltamos, vamos ver se ficou melhor para você aí. Eu acho que deu algum problema aqui na minha rede aqui. Mas o que a gente estava falando, né, então, a respeito da segurança, acho que tem até um exemplo que aconteceu também recentemente comigo aqui. Eu precisei acionar a seguradora para poder fazer um reparo no carro, que estava com a bateria ruim e tudo mais, fizeram o reparo, e aí no final tem aquele famoso papelzinho para assinar e tudo mais, que em tempos de pandemia ninguém quis saber de papelzinho, e todo o atendimento foi registrado no ordem de serviço digital, e no final falou, não precisa assinar, faz um joinha. Ele fez um joinha, tirou a foto, e a foto com joinha valeu como se fosse uma assinatura. Então, você vê como a gente tem modificado um pouquinho a nossa ideia de formalizar as coisas, de registrar as coisas, e isso tem impactado bastante aí na questão da segurança também. Acho que tem muito ainda para a gente desenvolver em relação a isso, né? Mas não deixa de ser uma preocupação. Eu quero aproveitar esse momento que a gente está, porque tem um outro tópico diferente desse lado da conectividade, e que a gente está escutando o dia inteiro, que são as fake news. Eu lembro que nós tivemos lá como entidade falando que, na verdade, a gente não chama de fake news, a gente chama de desinformação. E a desinformação existe desde a história de Roma, dos gregos, né? Mandava um bilhetinho, vou pegar o seu bilhetinho do papel, escrevia um bilhetinho no papel, né? Ia lá uma cera e mandava a história para o outro lado do reino e podia inventar uma história. Morreu o cara, ou aconteceu uma história, e aquilo, na verdade, era uma desinformação, mas era uma fake news. Falar que o rei da Inglaterra morreu, para ele chegar a informação até o outro lado do reino, demorava dias. Então, era comum, muitas vezes, alguém interceptar, e como é que eu garantia que aquilo era verdade ou não. E aí você olha aquele selo da coroa que falava para dizer que ninguém violou aquele papel, né? Mas hoje a realidade digital é que aquilo virou instantâneo. Sai uma notícia, já virou fake. Você já foi você foi pego por alguma fake recentemente, assim, que você falou, acreditei, né, João? Olha, acho que todo mundo já recebeu uma notícia e, na verdade, isso acaba contaminando até o contrário, né? Eu já recebi uma notícia real que eu falei, isso aqui é fake, não é possível. Aí depois eu vi ela confirmada em vários lugares e falei, nossa, realmente é real, né? Então,
a gente acaba sendo pego muitas vezes por esse tipo de notícia, e às vezes não só o conteúdo, mas muitas vezes a questão do tempo também. Às vezes a gente recebe uma notícia, e a notícia é verdadeira, mas ela tem a ver com alguma coisa que está acontecendo atualmente, aí depois você vai olhar a data da notícia, é uma notícia de 8 anos atrás, que está totalmente fora do contexto, e se você olha só a manchete, você acaba não se concatenando. Né? Então, hoje, acho que um grande desafio que existe para as plataformas e para o pessoal que mexe com aplicações e redes sociais é justamente a questão das notícias, da desinformação, né? Das notícias falsas, e como lidar com isso. Porque, a princípio, as plataformas serão neutras, né? As plataformas elas não interferem no conteúdo. Até por isso, juridicamente, a discussão em relação à responsabilidade objetiva dos provedores de conteúdo, dos provedores de plataformas de internet, em relação ao que está publicado lá, pelo fato das plataformas não interferirem no conteúdo, elas não terem uma atuação editorial sobre aquele conteúdo, elas não são responsabilizadas. Né? Esse tem sido o entendimento fora do país, onde isso começou nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também tem sido esse tipo de entendimento, tem sido um entendimento preponderante. O Marco Civil da Internet colocou isso como um entendimento importante, só que as redes, sem nenhum tipo de monitoramento, permitem propagação de informações que muitas vezes são danosas e são sabidamente danosas a todos. Então, muitos operadores de redes sociais, de aplicações, começaram a colocar alguns alertas quando detectam uma propagação muito grande de uma notícia que é sabidamente falsa. O problema é qual é a fronteira disso para na verdade, você fazer uma seleção, você fazer quase que uma intervenção editorial sobre aquele tipo de conteúdo. Então, você deixa de ser uma plataforma que é só uma infraestrutura para comunicação e passa a ser um veículo de comunicação que tem uma determinada política. E aí você deixa de ser neutro e passa a ter uma responsabilidade. Então, até onde vai um limite, até onde vai outro, essa é uma discussão realmente que não vão resolver isso aqui nos próximos meses, é uma discussão que vai ser bastante longa, mas a gente tem que entender os princípios da rede. Então, se a gente separar o que é plataforma, o que é conteúdo, a gente vai deixar de fazer aquela confusão clássica de culpar o carteiro, culpar o mensageiro pela mensagem. Né? Então, você tem um conjunto de empresas que fomentam e que permitem que a tecnologia se estabeleça e a gente tenha esse tipo de serviço, e aí você tem quem emitiu a informação. E se a informação é falsa ou prejudicial, o responsável por isso é o emissor dessa comunicação, e não o meio, e não a plataforma. Então, são esses princípios de neutralidade que a gente defende, e por isso que a internet se desenvolveu como a gente conhece, né? Porque desde o princípio ela teve essa arquitetura colaborativa e sempre teve esse espírito onde você mantém sempre as plataformas isoladas dos conteúdos. Você permite que os usuários livremente utilizem essa plataforma de comunicação e não interferem no conteúdo. O problema é que isso começou a gerar essa questão da desinformação com problemas sérios para toda a sociedade, não só em relação a questões políticas, mas mais recentemente em relação a questões de saúde pública, em relação à segurança pública. Então, você tem diversos fatores e a gente tem que analisar com muito cuidado isso, porque a fronteira entre o controle da rede, as liberdades individuais, a privacidade, o uso da criptografia para você ter fim a fim a garantia que essa comunicação não vai ser violada, você garantir o mínimo de intimidade entre as pessoas na rede, isso tudo está dentro do mesmo balaio, isso tudo está dentro do mesmo contexto. A gente não consegue separar uma coisa ou outra. E muitas vezes essa fronteira é muito tênue, né? Então, a gente tem acompanhado aí recentemente longas discussões sobre isso. É um problema que eu acho que ainda vai ser um pouco difícil da gente encontrar uma solução tão rápida e tão simples, né? A gente tem que se guiar pelos princípios. E o princípio da rede é a questão da neutralidade. A rede é uma ferramenta. E aí o que as pessoas fazem é responsabilidade das pessoas e não da infraestrutura. A rede não pode ser culpada, a ferramenta não pode ser culpada pelo que as pessoas fazem com ela.
Ó, eu vou falar para você, perguntar se para você é fake ou não. Saiu há uns dias atrás que um governador disse que foi ameaçado. E aí todo mundo foi investigar tudo mais, né? Foram investigar onde que estava. E foram pegar um cara lá no interior do Pernambuco e pegaram que o cara criou um perfil falso. Ele acessou a rede de Wi-Fi de um vizinho no muro, que chegou do lado e entrou na rede de Wi-Fi do vizinho, e ameaçou esse político e outros políticos de que ia matar, que ia fazer um monte de coisa. E aí houve toda uma investigação na internet, chegou lá e pegou o cara. Eu pensei, olha, eu não sei se aquilo é fake ou é um retórico, mas, pô, pegou o Wi-Fi do vizinho. É uma coisa que acontece hoje. O seu Wi-Fi pode estar sendo usado por outro. Que criou um perfil falso no celular de uma pessoa que não é você. E escreveu alguma coisa, direcionou numa dessas plataformas, ameaçando o cara de morte. Né? E que tudo isso, por detrás, eu não sei se foi fake, mas que existe sim um modelo de investigar e achar, e que você pode ser localizado como o cara que originou isso. E ainda, a notícia falava, membro do PCC estaria fazendo isso. Você acha que não foi fake? O que tem de verdade nisso? É muito complicado. A gente tem, quando a gente está lidando com a internet, é interessante porque tudo que a gente faz na internet deixa rastro. Né? Então, você consegue seguir de onde veio aquela comunicação, o horário, os logs, você tem uma condição até melhor do que do mundo real de conseguir tentar rastrear. É lógico que quem quer fazer alguma coisa errada na rede também tem lá os seus meios técnicos de conseguir encobrir essas pistas. Né? Então, muitas vezes é muito difícil a gente conseguir entender o que é o que não é. Configuração pública fica até mais fácil, mas quando a gente vai lidar com pessoas, conseguir ter as identidades recuperadas, conseguir seguir de uma maneira mais concreta. E, infelizmente, isso tende a piorar. Eu acho que você já deve ter ouvido falar do tal do deepfake. Né? Então, você hoje consegue usar algoritmos de inteligência artificial para criar vídeos falsos. Né? Então, aquela história de uma imagem vale mais que 1000 palavras, você consegue criar um vídeo com pessoas, e foi feito várias demonstrações para colocar, você pode criar pessoas que não existem em vídeos falando, ou pegar pessoas de políticos, pessoas conhecidas e colocar elas falando um conteúdo que elas não falaram e criar isso com um nível de resolução, um nível de qualidade que alguns especialistas nem conseguem dizer se o vídeo é verdadeiro ou falso. Né? No começo isso era um experimento acadêmico que você conseguia fazer só com supercomputadores e com um processamento muito grande, só que isso tem se popularizado, isso tem ficado barato, tem ficado acessível. Então, nós vamos chegar num momento que, se você, no futuro próximo, ver um vídeo seu fazendo alguma coisa, você não vai ter certeza se é você mesmo ou se isso foi criado artificialmente. Então, isso é bastante preocupante. Com essa evolução tecnológica e os usos incorretos que isso pode gerar. Né? Então, a gente pode chegar num momento de descrédito total. Você dizer, olha, mas eu vi um vídeo seu... Não, isso não quer dizer nada, isso não prova nada. Como alguém criar um perfil e colocar a foto da pessoa e, a partir daí, você acreditar que aquilo lá é verdadeiro. Né? Então, hoje, a gente sempre fica um pé atrás em relação a isso, mas no futuro isso tende a ser até pior. Você pode ouvir a voz da pessoa, ver a imagem da pessoa, e não ser a pessoa. Daria para a gente fazer um evento só desse assunto. E a gente vai convidar de fazer um dia só para tratar disso, que é um assunto que tem muita experiência para compartilhar. E eu olho para você porque o que tem se falado muito, vocês vão ver esses dias na notícia e tudo mais do Twitter. O Twitter deu uma posição muito clara que, assim, olha, eu não sei quem é você, eu não exijo seu dado, eu não sei nada. Você cria um perfil porque lá é um lugar de, eles chamam de porrada. Então, fala o que você está pensando. Você está nervoso, vai lá e xinga alguém naquele negócio. E foi engraçado, porque pegaram no político um dia e pegaram a carinha dele no rosto e multiplicaram, fizeram 10 robozinhos com a mesma carinha falando notícia. Aí você olha a carinha dele e você acha que é ele que está falando.
Aí eu falei assim, então, do mesmo jeito que tem o lado do bem, tem o lado do cara que quer fazer a coisa errada. Eu sei que a gente, por ter como associado algumas empresas de internet, a gente sabe que elas estão tomando os cuidados e tentando ajudar nessa conduta e tentando, de alguma forma, deixar claro a posição dela e, em primeiro lugar, garantir que uma coisa é um fato, a outra é um comentário. Não coibir a liberdade de expressão. Eu posso falar que o fulano é bonito ou que é feio. É minha opinião. A democracia permite eu falar o que eu achar dele. Agora, se você se sentiu ofendido ou não, é outra coisa. É uma coisa da democracia. Né? E o fato a gente pode gerar um comentário do fato. Mas a fake news é muito grande. Mas eu queria aproveitar você, Négia, porque teve algumas perguntas que fizeram aqui para mim e eu não queria escapar essa, que algumas pessoas repetiram ela. Você acha que o excesso de tecnologia e de conectividade vai causar algum dano, alguma coisa para as pessoas? É uma boa pergunta, viu? Porque nunca antes a espécie humana teve acesso a tanta informação de tantos jeitos e tão rápido, né? Então a gente não é difícil da gente imaginar como é que o organismo vai reagir a isso tudo, né? Então a gente até percebe na diferença geracional, né? Os chamados nativos digitais, né, que já nasceram nesse contexto, tem muito mais facilidade de lidar com tudo isso, mais de quem teve que fazer a migração e foi acompanhando a evolução da tecnologia. Mas é uma pergunta que eu realmente não sei responder. Eu acredito que em algum momento a gente vai chegar no nível de saturação. Se já não chegamos, né, na verdade. Hoje em dia a gente tem que filtrar muito o que a gente recebe, a gente tem às vezes até que fazer um jeito, até desprezar algumas informações, alguns canais que a gente recebe, por não conseguir acompanhar isso tudo o tempo todo. Isso pode até afetar a saúde das pessoas, existem casos até de clínicas de desintoxicação, né, que o pessoal fala de conectividade, a pessoa fica online em determinado tempo e tudo mais. Então, o impacto disso nas pessoas realmente é uma coisa difícil de a gente prever. Então, tudo a gente tem que ter aquela questão do bom senso, né? Você tem que ter o seu momento offline, você tem que desligar um pouco, mas também a gente não pode esquecer que, essencialmente, o que acontece na rede é humano e quem coloca o conteúdo e faz as coisas lá são humanos. Então, a gente não pode dizer que é um mundo diferente. Não é uma ferramenta diferente, mas o que as pessoas fazem nessa ferramenta é uma reprodução do nosso mundo real, é um espelho do nosso mundo real. Então, quando a gente vê, tem pesquisadores aí, isso aí é uma coisa antiga, até os anos 50, o Norbert Wiener falava no livro dele, famoso Cibernética e Sociedade, ele tratava muito disso, o pessoal lidando muito com tecnologias novas, com controle, com automação, e ele colocava, essencialmente, independente de tudo que você tem em tecnologia e de máquinas, numa ponta você tem uma pessoa, na outra ponta você tem outra pessoa. Então, quem emitiu aquela ordem, emitiu aquela informação, foi uma pessoa. Então, essencialmente, nós estamos lidando com relações humanas, mas as ferramentas potencializam muito isso, né? Isso que é a parte imprevisível da coisa. É realmente um negócio que a gente tem que parar para pensar, mas é preocupante. Talvez a gente já tenha chegado nesse limite. Eu provoquei você, mas a gente tem trazido pessoas que são mais especialistas ou que estudam isso, que é o comportamento, que é o lado mental, né, o equilíbrio mental, que a gente diz assim, cuidar da saúde é fazer ginástica, mas cuidar da mente, ela está diretamente ligada. E a gente vai ter a oportunidade de trazer gente para falar de ficar muito tempo na frente do computador, falar de ter ansiedade por ficar vendo notícias que não são fakes. Eu tenho uma coisinha só que eu lhe digo muitas vezes assim, é muita notícia. Então, você experimente escolher um horário do dia que você vai ver a notícia e veja a notícia uma vez só de uma fonte que você acredita, que você confia. O que acaba acontecendo no dia a dia da gente hoje é que a gente vê essa notícia em 10 maneiras diferentes. E aquilo parece que fica entrando na sua cabeça o tempo todo. Eu falo assim, para. É a mesma notícia contada de várias formas. E aquilo parece que vai só tensionando a gente, né? Outra coisa que...
Acho que a palavra boa para isso é curadoria. Quer dizer, a gente precisaria ter alguém ou alguma coisa ou alguma ferramenta que pegasse esse monte de informação, filtrasse, fizesse uma curadoria para a gente. Olha, isso aqui realmente importa, nessas doses, nesses tempos, porque realmente é muito difícil. Às vezes até é a questão de produtividade. Você recebe muita informação, mas você não faz muita coisa com isso. E às vezes o que realmente importa, você não dá tanto tempo e tanta importância. Então, o desafio é fazer essa curadoria, né? Você conseguir realmente separar o que é importante para você e manter o equilíbrio nessa avalanche de informações. Bom, Négia, nós estamos chegando no final aqui, passamos uns minutinhos aqui, mas né, para a gente... a gente tem um limite, né? Hoje, quando você faz no Instagram, ele tem 1 hora, mas se você continuar na web, ele poderia ser maior. Mas a proposta do nosso projeto é fazer alguma coisa até 1 hora, bater um papo com diferentes pessoas, interagir com o público, para refletir, para discutir exatamente o que a gente trouxe aqui dentro. Aqui é a tecnologia, o digital, na segurança e na saúde das pessoas. Isso na mudança de comportamento, isso no que a gente está vivendo. A gente está escutando um monte de pós, mudança, novo normal, um monte de coisa, e ao mesmo tempo a gente já está vivendo o novo normal. O novo normal não é uma foto, é um filme. Tem coisas que já estão na nossa vida se transformando, né? Mas eu quero deixar agora para você dar suas palavras finais aí, nos últimos minutos, para a gente agradecer aí os nossos apoiadores e toda essa audiência que está com a gente e pedir desculpa, talvez, em não ter conseguido responder para todos o que a gente precisava. Bom, eu queria mais uma vez aí te agradecer aí pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, né, online. Depois, se a gente tiver alguma questão que a gente possa estar discutindo posteriormente, a gente pode entrar em contato e responder as perguntas que ficarem abertas. Mas eu acho que é importante a gente fazer a nossa lição de casa, usar basicamente as ferramentas que a gente tem tecnológicas, a internet, para promover esse tipo de discussão e esse tipo de reflexão. E como você muito bem está fazendo aí nos últimos dias, entender que isso é uma coisa que envolve muitas áreas, é multidisciplinar. Então, não vamos ficar aqui conversando só da questão técnica, quantos bits foram, quantos bits não foram, ou só das questões de impacto psicológico, social, impacto econômico disso, como é que isso funciona na educação. Quer dizer, não é tão simples quanto a gente pode imaginar inicialmente. Isso envolve diversos aspectos e cada um a gente tem que explorar. Nós não estamos falando de grandes novidades que nós tivemos nesses últimos meses aí por conta dessa. Estamos falando, na verdade, do uso de tecnologias que nós já tínhamos disponíveis há muito tempo, né? Então, eu acho que, essencialmente, o que nós estamos falando hoje é de uma mudança de hábito, né? A gente está usando mais umas ferramentas que nós já tínhamos e deixando de usar outras ferramentas e deixando de ter outros hábitos. Então, eu acho que acho que a tua abordagem multidisciplinar é muito boa nesse sentido, porque eu acho que, essencialmente, nós estamos lidando com um fenômeno comportamental. A tecnologia nada mais é que uma ferramentinha a mais que está disponível ali para ser usada, e, em vez de usar a ferramenta A, nós vamos usar a ferramenta B ou a ferramenta C em relação a uma condição externa, mas, essencialmente, nós estamos conversando e tratando sobre mudanças de comportamento. Então, eu queria te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, agradecer a todos que nos acompanharam. Tá bom, obrigado, Négia. Acho que está muito bem colocado. A gente vai vivendo esse ambiente de transformação, mas antes de falar de toda a tecnologia, a gente tem que imaginar que a gente é humano. E a relação humana, ela que ela que tem que transformar, ela que muda. A tecnologia não muda sozinha, é pelo humano. E a relação humana, eu acredito que hoje a gente está até dando mais valor pelo humano do que a gente dava antes. A gente pode estar separado, mas a gente está dando muito valor em falar com as pessoas, em compartilhar, em doar. Eu acho que essa é uma transformação positiva que a gente está vivendo nessa era. Obrigado a todos. Vamos ao final. Convido vocês a entrar. Nós vamos ter outros episódios aqui, outros webinars, que vão trazer assuntos ligados com esse tema aqui,
E se vocês tiverem sugestão de alguém que queira conversar e que acha que é um tema interessante, pode usar o meu contato aqui no Instagram mesmo, ou pode ser pelo endereço. E esse conteúdo vai estar na íntegra no canal do YouTube, que é Segurança e Saúde Digital. Então, se vocês digitarem lá, a gente montou um canalzinho e todos os webinars estão lá disponíveis para ser acessados. Tá bom? Muito obrigado a todos e um ótimo final de dia, né? Obrigado.